Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Chupacana Show, onde você encontra informação com descontração. E aqui em mais um episódio da edição Nordeste, eu tô com uma figura categórica, uma lenda da atividade caravieira. Ele que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, formado em 1959. Ele está com 88 anos, dos quais 65 são dedicados aí à carreira. É uma lenda, tá nativa, é impressionante. Com vocês aqui, o nosso querido amigo Benon de Barros Barreto. Salve, Vitório. Eu falei certo o nome do senhor, doutor Barreto? Obrigado aqui por Chupacana Show, viu? Pois não. É um prazer estar aqui com a gente. Muito bom. 88 anos e na ativa. 88 anos de ativa, eu acho que não tive 3 férias na vida. Ah, é? Coisa boa. Tá bom. E me fala um negócio. Vou fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui para os entrevistados. Como é que o senhor veio parar? Eu falei, é de Barreto ou Benon de Barros Barreto? É de Barreto. Barreto de Portugal, né? Mas como eu não gosto muito desse problema de brasão, essas coisas, eu fico mais... O Barreto nosso teve uma atuação muito grande. Também o meu avô, meu pai tinha engenhos que aqui não se chama fazenda, se chama engenho de açúcar. Então, o termo genérico das usinas que tem 15 engenhos, 20 engenhos, mas não tem fazendas. Entendi. Né? Isso é um detalhe da região nossa. Certo? Entendi. De Pernambuco. Mas ó, vamos começar pelo começo então da nossa conversa. Como é que o senhor foi parar na agricultura, na agronomia e depois foi parar na cana-de-açúcar? Explica, conta um pouco pra gente essa história. Doutor, a história devido aos janeiros, né? Meu pai dizia que a gente não completa ano, completa janeiros. Então eu vim de uma família da cidade de Pojuca, litoral sul de Pernambuco, onde tem belas praias, isso todo brasileiro conhece. Nesse município tem 2 usinas, a usina em Pojuca e a usina Salgado. A usina Salgado fica mais perto da praia, a famosa praia de Porto de Galinha. Eu tô indo pra lá final de semana. Foi? Não, tô indo, vou pra lá agora. Pronto, então aquela praia é uma praia famosíssima, como é também Tamandaré, onde nós temos lá uma casa de verão aí. Meu pai era funcionário da usina em Pojuca. O pai de Francisco Dourado, doutor Antônio Dourado. Meu pai trabalhou com ele 30 anos nessa área de oficina de transporte de açúcar, que antigamente era uma tragédia e muitos incômodos para esse açúcar chegar em Recife. É onde era o porto de Recife, aqui perto, quando nós estamos fazendo essa entrevista. Nós fomos criados e nascidos 5 irmãos da cidade de Pojuca. Ficava a 3 quilômetros da usina e nós fomos crescendo tal, até que minha mãe, numa fase aí, depois de 10 anos, a gente já 8 anos, 10 anos, 12 anos, que eram 5, aí resolveu vir para Recife. Mas a nossa infância foi passada lá na cidade de Pojuca e, obviamente, que meu pai era funcionário da usina e a gente ficava lá. Esse nome de Chupacana. Ele é interessante porque naquela época as canas eram mais limitadas, as produções de cana das usinas eram significantes e plantava-se cana picotada pelo rebolador chamado aqui, de picotador nacional. E ele, entre um nó e outro nó, ele picotava e deixava o entrenó da cana para poder diminuir o número de perda do rebolo. Aí o rebolo ficava junto dos nós e ficava esse entrenó gostoso para chupar. Esse nó era chamado de caboge. Ah, é? É. Então a gente ia molecada para o plantio, ficava beirando ali um picador de cana e ele cortando a cana e deixando os caboges, a gente botando os caboges dentro de um saco, certo? Para depois a gente chupar. Como chupar com caboja era fácil, e você dava uma dentada na outra, saía a ponta, o nó não ficava
impedindo que você chupasse aquela cana gostosa, nova, doce, entendeu? É por isso que eu adoro falar com o velho. E então isso era chamado caboja. E nós, a molecada toda, quando tinha um plantio de cana perto da cidade, a gente ia para lá para chupar o caboja. Que legal. Então o chupa-cana veio muito ligado a esse termo, caboja, certo? Eu vou trocar o nome especialmente desse episódio, talvez para Caboja Show, só em homenagem ao Dr. Benon aqui. Que legal, né? Que legal. Bom, e nós fomos crescendo e viemos para Recife. Mas eu tinha uma verdadeira comoção com a cana onde se plantava na usina que meu pai trabalhou e montar a cavalo. Eu sempre fui nunca possuí, a primeira vez que eu possuí um cavalo muito bom, uma galaga, deu um problema e eu tive que me desvencilhar dele. Então eu vinha nas minhas férias de segundo grau, que é o segundo grau, agora era científico antigamente, e eu vinha passar minhas férias na usina. Então as férias de junho, as férias de meados de dezembro até fevereiro, você ficava na usina? Eu ficava na usina, na casa do gerente agrícola da usina, que era meu amigo, porque a casa do usineiro era a casa do usineiro, não? O andar está mais em cima, né? Mas eu tinha essa convivência com todos os filhos do doutor Antônio, que era o Chico Dourado, que é muito meu amigo, o irmão mais velho dele, que era Antônio José, que faleceu, tinha 2 moças e tinha um terceiro, que era o Guilherme. Então, esses Dourados, a gente fazia um passeio de cavalo, assim, 3 dias por semana, juntava 5, 6, 8 cavalos, porque a condução era cavalo. Moto não existia. Carro muito limitado, apenas para andar naquelas estradas era jipe. E a maioria do tempo era locomoção de cavalo. Entendi. Então, eu ia para a casa desse meu amigo e amigo do meu pai, que era o gerente agrícola, e lá a gente saía de 4 da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, eu montado num cavalo, ele no outro, para a gente correr os plantios de cana. Então, esses plantios eram o quê? Exclusivamente de boi, que tinha um tal de um plantio que eu também não sei se a turma lá de baixo, né, que a gente está cá em cima, lá de baixo, conhecia que era um plantio de estouro. Era um plantio empírico da idade das pedras. Mas como é que era? Plantio eram 3 juntas de boi com arado de aiveca. Então tinha o rabiçador, que era o funcionário, o trabalho pegava na rabiça do arado, que era o guidão do arado, tinha uma aiveca, certo. E os 6 bois saíam revolvendo essa aiveca para o lado direito, certo? Obviamente, quando ele virava essa aiveca, deixava um suco, certo? A terra dura, a aiveca. Quando ele voltava, aí já ia aqui um grupo de mulheres semeando essa cana no pé dessa revirada do solo com o batente da terra dura. Aí quando ele voltava cobrindo essa cana e abrindo outro suco. Entendi. Certo? Então saía as mulheres botando a cana. Adubo era mais torta, nessa época depois veio se criando o salito do Chile, que era só o N, não tinha mais coisa nenhuma, mas os solos mais ricos, mais qualificados, e não tinha tanto impacto por conta da não colocação de nutrientes. Então ele ia, quando voltava, cobria essa. Voltava para cá, abria o outro. Então era um suco sim com cana, o outro suco não. As viradas, entendam bem. A virada da aiveca. Sim. Que era uma aiveca só. E o seio de cavalo? Era reversível. Então ela ia aqui, quando ela voltava, o cara virava a aiveca para cá e ela tomava. Então era uma operação muito bonita, mas muito rudimentar. Entendi. Porque não tinha preparo, aquela batata de terra em cima do rebolo, mas nascia bem, se desenvolvia e dava cana e as usinas moíam. E vocês acompanhavam de cavalo esses trem aí, nas férias que eu estava falando? Engenho por engenho, acompanhando, vendo a qualidade da semente, vendo se o suco estava bem feito e tal. Então, mas Pernambuco, ele foi vamos dizer, o estado do Brasil onde a cana
começou a mostrar o que era a cana-de-açúcar nos primórdios, 30, 40, certo? Nessa situação eram os engenhos Banguê. O primeiro engenho Banguê de Pernambuco foi em 1530, em Igaraçu, aqui perto do litoral da praia de Itamaracá, e ali foi criado o primeiro engenho Banguê. Que legal. Como nós humanos, Brasil, nós humanos, a gente tem muita facilidade de copiar, né? De imitar. Então foi delineando e criando um Banguê aqui, criando outro Banguê ali. Mas eu quero Banguê. O cara plantava umas contas de cana nas baixadas, né? Trazia, como vocês conhecem, né? As moendas eram verticais. O cara botava ali e moía o que um caminhão de cana por dia. Mas dali ele fazia um pão de açúcar, mandava para a Europa e era o ricaço da época. Isso aí foi nos primórdios lá, 1530, que já está falando aí, 1600, por aí vai. Por aí vai. Quando, na década de 1930, 1940, a gente começou a prosperar em Pernambuco com essa topografia terrível, porque Pernambuco tem duas situações edafoclimáticas diferentes. Ela tem de Recife para o sul a mata sul úmida de florestas florestas atlânticas, de árvores muito potentes, muito fulgurantes, mas topografia muito pesada e um solo muito rico. Era um solo latossolo, ou vamos dizer da gíria, um barro vermelho muito rico. E foi esse barro vermelho que desde 1800 e pouco suporta a cana e ainda está lá segurando o cano ainda pelo bocado de ano. A Mata Norte, que é de Recife para o norte, ela já tem uma condição edafoclimática diferente, porque não é litorânea, só tem litoral. 3 usinas, 2 fechadas e a usina São José, e você eu acho que já conhece, que vai falar com o nosso amigo. O último episódio foi com o Fred. Ele veio aqui ontem gravar. Frederico Petribu. Então, a Mata Norte é diferente. A Mata Norte já começa os tabuleiros costeiros, São José já é detentora dessa topografia plana, certo? Santa Teresa, que era do grupo João Santos, e hoje está desativada, também muito tabuleiro, litoral, e a usina Nossa Senhora das Maravilhas, que já fechou há uns 25 anos, também detentora de muito tabuleiro. Aí encerra o estado de Pernambuco. Sim. Certo? Começa a Paraíba até Rio Grande do Norte, só tabuleiro costeiro. Mas depois eu entro nessa faixa. Isso aí. Então, Pernambuco ficou nesse desenvolvimento e nós, em 84, 85, entre 85 e 87, nós fomos o maior produtor de cana do Brasil. No início de 50 e pouco, nós fomos os maiores produtores de cana do Brasil, certo? Mais do que São Paulo, batemos aí um recorde de uma safra muito importante. 62 usinas existiam entre 40 e 50, 1940 e 1950. Em 1970 para a década de 80, foram reduzidas para 35 usinas. E hoje, de 2000 para frente, nós temos 13 usinas. Então vocês vejam o declínio da nossa produção. Por quê? Porque a topografia, né, as limitações de mecanização, enquanto o Centro-Oeste e o Centro-Sul foram dinamizando de uma maneira progressiva, nós aqui em Pernambuco, entre aspas, Pernambuco, ela começou a sentir os efeitos da não disponibilidade de mecanização. Entendi. Então hoje nós temos o quê? 30% de área mecanizada e o resto tudo é na mão. É o adubo de mão, é o corte de cana, é o plantio, tudo isso. Isso fez com que alguns, vamos dizer, empresários mais destemidos, e entre esses empresários destemidos, eu colocaria e louvaria
o Francisco Dourado. Eu convivi com esse cidadão mais de 30 anos. Acho a cabeça mais pensante em termos de cana-de-açúcar. Uma figura muito singular. E uma figura que eu me lembrei muito quando Dona Guiomar Nardini, plástica, aquela entrevista dela, uma maravilha, eu me emocionei bastante. E ela disse que o doutor Aurélio, ele era muito próprio, muito ele. Quando ele queria, o trem saísse da frente, porque ela não abria nem pro trem. Então, quando ela falou aquilo sobre o doutor Aurélio, eu me lembrei do Francisco Dourado. Ele tinha aquela mesma personalidade. Quando ele quer, ele quer. E quando ele quer fazer uma coisa, ele desafia engenheiro, desafia projeto, desafia tudo e chega e faz. Então eu nunca vi uma figura tão preponderante, tão atuante e tão, assim, vamos dizer, rasgada. Ele vai, cheio de lendas, né, o Chico Dourado. Chico Dourado? Ele tem um cognomezinho, né, na brincadeira, e com todo respeito a ele, a toda a família que eu acompanhei, é o Chico Lapada. Mas o Chico Lapada é porque ele vai no campo, ele vai ver o motorista descer uma ladeira com o caminhão de cana. Ele se iguala no dia a dia porque ele quer limpar com a enxada, ensinar o cara como é que cobra uma cana com a enxada. Ele fazia isso, agora tá mais cansadinho, mas fazia comigo muito isso. Ele chegava ao ponto de ver uma área sem cana e ele sentava de lado do sul, cavava com a mão, tinha uma enxada, tinha uma enxadinha pequenininha, tinha uma pazinha pequenininha. Ia lá dar uma cavucada. E aquilo eu achava grandioso pelo amanho, pelo amor que ele tinha à cultura cana-de-açúcar. Aí tinha um rebolo que não nascia, que não nasceu, porque era um podão vermelho, um abacaxi, qualquer coisa dela. Ele mandava o motorista puxar, tirar uma cana ou duas canas, ele mesmo cavava, ele mesmo botava o rebolo, ele mesmo, a gente trazia um garrafão de água gelada para ir tomar durante o dia. Mesmo? Ele pegava a água, mas ele vai tomar o quê? Primeira cana, depois a gente arruma a água e toma. Mas eu tenho que botar aqui em cima do rebolo. Eu digo, meu Deus, são 11 mil hectares de cana. São quantos sucos dando 10 mil sucos em 11 mil hectares? E um cara descer para se preocupar com aquele amanho, aquela coisa assim, muito, muito peculiar. Você sabe que ele vai vir aqui, né? Exato. Ele vai vir aqui, eu vou perguntar essa história para ele. Exatamente. Então isso aí ele me admirava muito. Ou melhor, eu admirava muito. A gente vinha no jipe, antigamente, logicamente, as canas eram de feixe, 20 canas de 1 metro faziam o feixe da cana, certo? Quando corta manual. Depois, com o advento da carregadeira, a gente aí já corta a cana solta. Mas seu doutor João e os presentes tinha um feixe de cana na estrada. O Francisco parava o jipe, pegava aquele feixe de cana, botava na mala para levar para a usina. Chegava lá na esteira, botava. Eu digo, mas não é um feixe de cana que vai quebrar a usina, é o modo que ele citava as pessoas que trabalhavam com ele. Então a cana devia ser respeitada em qualquer momento, certo? Então ele tinha essas peculiaridades que nós vivemos 30 anos. Ele tem um gênio muito irracível, eu também tenho, certo? A gente de vez em quando dava umas discutidas braba e tal, depois eu ia para casa dele, a gente jantava lá 10, 11 horas tomando uísque, e nós vivemos um grande tempo disso e um grande momento. Então eu acompanhava a família Dourado e a usina em Pujuca dentro dessas condições. Meu pai, depois de certa idade, aposentou-se. Mas peraí, só para eu não fugir do Chico. Pois não. Porque ele é um cara cheio de lendas que eu já ouvi, o senhor tá contando alguma. Mas fala alguma engraçada dele aí pra gente dar uma risada. Do Chico Dourado. Eu tenho uma que ele te sacaneou aqui, ó. Eu teve uma certa vez que eu fui entusiasmoso para comprar uma usina. Aí, entusiasmoso, não, vamos ver a usina, assim, bora, vamos ver a usina. Aí pegamos o helicóptero de Luiz Antônio, o helicóptero do Trapiche, amicíssimo dele. Vamos lá, corremos a usina e tal, paramos, olhamos lá dentro da usina toda, a usina parada. Aí ele voltou. E agoniado, ele só faz as coisas quando ele tem dinheiro.
Quando ele não tinha dinheiro, ele não fazia, não. Mas quando ele tinha dinheiro, ele sabia o que é que fazia. É. Aí, não, vai lá, corre lá, vê o campo, vê as coisas. Essa usina tinha umas 200 casas, certo? Em volta dela, feita em 1930, 40, aquelas casas esperadas. Mas estava lá. Algumas ocupadas, outras desocupadas. Aí eu fui, sozinho, examinei e fiz um relatório para ele. Aí, Francisco, acho que a disponibilidade do seu dinheiro deveria ser mais resguardada para outras oportunidades. Não acho vantagem a gente comprar essa usina. Aí deixei no birô dele e vim embora. Né? 8 horas da noite, o telefone toca. Diga, Benó, diga, Francisco. Rapaz, tu já visse uma caldeira botando vapor? Eu digo, já, rapaz, já. A caldeira fazendo aquela toada, aquele som de vapor, botando vapor para fora, já vi. E tu já visse um caminhão, jamanta, cheio de água gelada? Bom, você bota água gelada ou bota álcool, bota o que você quiser. Mas sabe o que é que tu fizesse? Tu pegasse esse caminhão cheio de água gelada e botasse em cima da caldeira para bater o telefone. Aí eu digo, tá certo, vamos para frente. Aí foi quando a gente foi para Serranópolis. Né? Eu fui lá com o filho dele, o Francisco, não sei se você conhece. Um abraço pro Francisco. Tá lá na Serranópolis. Conheço, é cliente nosso lá, grande amigo. É? Ó, aí foi cria minha também ali, ele e Marco Antônio, né? Ou melhor, o Chico casou, teve os 4 filhos, eu acompanhei. Os filhos se casaram, tiveram os netos de Francisco, eu acompanhei, estou com essa geração dourada toda. Faz tempo. Importante. Mas eu tenho outros empresários que me representam, que me fazem também muita alegria de eu ter convivido com eles, entendeu? Mas mais na frente eu digo. Então a gente teve esse senão, essas condições na usina de Pujuca. Saímos, eu fui cuidar na vida em algumas usinas. Dessas usinas eu trabalhei em São José, foi quando eu me casei com 26 anos. Eu trabalhava na Sudene e um colega meu era gerente geral do Grupo Votorantim. O Grupo Votorantim tinha São José e Tiúma, uma usina que foi fechada há muitos anos. Essa usina São José, eu fiz um trabalho muito interessante. Era do Grupo Votorantim ainda, não tinha nada a ver ainda com o Petribu, não tinha, antes ainda. O que é que tem? Então, era antes, o senhor estava lá com o Grupo Votorantim, certo? 62. Tá. Eu fui para lá, trabalhei 3 anos. Mas como eu sou muito atirado de cana, eu sou vibrador de cana, fizemos um trabalho assim de primeiro mundo, entre aspas, né? Mas o doutor Moraes, que era o pai de Antônio Hermílio, ele sempre ia na usina, certo? Ele dava aulas gigantes. Se ele chegasse e entrasse na usina conosco, ele nos chamava de meninos. Era eu e um gerente também novo, com menos de 27 anos, nós dois trabalhávamos. Eu no campo e ele na usina. Tinha a luz acesa, de dia. Olha, o homem como o doutor Moraes, que tinha umas 30, 40 fábricas. Ele parava, dizia, quem está brilhando mais, o sol ou essa lâmpada? E ficava lá já o meio brilhado. Olha, essa lâmpada, ela tem 300, 550 horas de vida útil. Se você deixar essa lâmpada apagada com o sol, ela vai durar mais tanto tempo. Se você deixar ela acesa com o sol, você não vai diminuir o tempo dela. Ela vai dar prejuízo à usina. E embora, para dentro da usina. Aí vi uma ponta de um parafuso cortado na cabeça. Aí o parafuso botava no pé de uma parede. Aí vinha outro pedacinho de chapa, que o cara cortou aquele rebolo de chapa. Dava aquela chapinha, botava no canto da parede. Doutor Moraes, o que é isso? Ô meu filho, tudo que você encontrar de ferro, você coloque numa parede. Depois manda a pessoa juntar. Depois que ela juntar, ela bota na sucata e vende. Mas ela aqui está prejudicando, pode ser que dê um problema no corte do pé de uma pessoa e é dinheiro. É isso aí. Isso é dinheiro. Então aquilo me inspirava muito, né?
quando eu sentia que sou muito observador dessas coisas. Mas na época, toda a moagem, toda a cana era cortada de mão, tombada de carro de boi e de cambiteiro. Cambiteiro era um burro. Então toda a usina tinha no seu engenho 30, 40 frota de burro. Para poder tombar a cana para os pontos da via férrea. E a via férrea ia de manhã, levava 10 vagões, botava 3 no engenho, botava 4 no outro, botava mais tanto no outro. E de tarde ela vinha recolhendo esses vagões, entendeu? Quando chegava na usina, feito um bate e volta mais antigo, mais demorado. Aí pegava, já tinha noutra linha de ferro, todos os vagões vazios que tinham trabalhado durante o dia, ela ia distribuir para quando chegasse o raiar do dia, ter os trabalhadores já iam se movimentando para encher os carros de cana. Então, legal, né? Uma das coisas que eu também queria me reverenciar é o carro de boi. Eu acho que o sulista, não sei se ele teria ou tem o conhecimento, ou faziam lá em São Paulo, que eu não conheço como foram os primórdios de São Paulo. Mas o carro de boi era um equipamento que a única coisa que ele tinha de chapa era a capa da roda, que era de uma lâmina de ferro, certo? Para não se desgastar. Era a única coisa que ele tinha de chapa. O resto tudo era madeira, era cunha num determinado local que tinha que ferrar, não era prego, não era parafuso, era uma cunha. Então todo um carro de boi era feito 100% de madeira. E ele foi um dos grandes, eu diria, suportes da época para que essa cana saísse do campo, junto com os burros também, né, que carregava assim 20 feixes, 30 feixes, 40 feixes. Então a coisa era muito pragmática e muito atrasada. Pra gente que é mais novo, né, e ver assim, imaginar uma coisa dessa, realmente é por foto, porque é difícil você imaginar hoje, né? Difícil imaginar. Ter uma eficiência com isso daí. Mas era o que tinha na época e pau que tora, né? Não, era o que tinha na época e boa. Bom, mas era isso. Com o advento foram, as usinas foram criando estradas, né? Patrol não existia, né? Então, aí já vinham os tratores puxando uma carrocinha de 6 toneladas, certo? O caminhão não podia andar porque a Mata Sul ela desequilibra mesmo. Aí a Mercedes criou caminhões com tração na roda dianteira também. Então nós compramos aqui muitos caminhões desses, certo? Para poder vencer as estradas de barro. E a precipitação aqui era muito ampla. Nós temos um clima muito volúvel, certo? Por quê? Porque aqui praticamente chove o ano todo. Mas era essa a diferença quando nós estamos aqui tangenciando o cenário geral de Pernambuco e do Brasil. Nós sentimos que o Nordeste brasileiro tem o Centro-Oeste, o Centro-Sul e o Rio São Francisco passa aqui. Eu tinha um professor, um grande ícone da área química do Brasil e da área internacional, que chamava-se Romeu Boto. Esse cidadão foi que criou a Coperbo, fábrica de borracha, né? E era um grande consultor das usinas, tanto de Pernambuco como do Brasil. E ele dizia: Benon, nós temos 2 Brasis. Nós temos o Brasil do Centro-Oeste e do Sul, Centro-Sul. Quando passa o São Francisco, o avião treme e vem para o Nordeste. Então, as limitações do Nordeste, elas são tamanhas. Principalmente, aí já é uma avaliação minha, que é o clima. Então, quando vem o consultor de São Paulo, apanha todas as premissas e todos os resultados da região do Centro-Oeste, Centro-Sul, e vem para aqui dar uma palestra, às vezes eu sou muito como é que se diz, perguntador, curioso. Eu sou meio contestador, certo? Dá uns trucos. Então, essa condição do Centro-Oeste e do Centro-Sul com relação a nós aqui, nós temos aqui uma temperatura alta e a umidade alta. Essa condição dá a nós dormir o ano todo. Se quiser dormir de manga, sem camisa, você dorme aqui.
Sempre tem frio Não faz aqui. frio. Vai para a estação alta ali, 800 metros, 700 metros, Gravatar para o centro-oeste, centro-sul. Ele tem uma temperatura média baixa, agora mesmo está ralando de frio lá, certo? Eu conheço o que é o centro-oeste. E tem uma temperatura médio baixa. Então a temperatura 15, 18, 20 é um ar-condicionado, você trabalhando lá fora no ar-condicionado, certo? Uhum. E você tem a umidade de temperatura de, 24, 28, menos de 28 para baixo. A nossa aqui é mais de 34 para cima. E a umidade, que é o grande Diferencial. divisor de águas das duas, a nossa aqui é 70, 80%, a de lá vai de 20, 15, 25, quando está no período de moagem. O São Paulo, o Centro-Oeste, puxando para o Sul, mas o Centro-Oeste no Centro-Sul e o Centro-Oeste, se trabalha ali praticamente no ar-condicionado o ano todo. Você, se fizer aqui hoje com essa chuva que está dando meia hora de sol, você começa a sentir, se não tiver no ar-condicionado, você começa a sentir a diferença. Você sabe que o ar-condicionado de Ribeirão Preto lá deve estar quebrado, porque tá um calor lá ultimamente, eu vou pra você, moço. Pronto. Então a gente aqui não tem ATR, né? Nós não temos ATR. O que é que faz Jesus Cristo? Ele chegou primeiro naquela Triângulo Mineiro e fez assim, botou a mão. Na minha opinião, é a maior área, a área mais famosa, mais exuberante, mais produtiva que o Brasil que existe, é o Triângulo Mineiro. Tá aqui. A gente tem o Centro-Oeste, muita coisa ruim, mas a maioria boa, mas tem um clima bom. E tem São Paulo que deita e rola e sobra na curva. Aquelas regiões de Arara, aquela região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Araçatuba, que tudo eu chamo uma covardia plantar cana. Eu digo que é covardia, porque quando a gente pega esses tabuleiros costeiros nossos, de baixíssima fertilidade, de 15%, 10% de argila, o resto é areia. E você fazer cana nesse solo É diferente. certo? É uma loucura e uma tentação de você procurar tecnologia, você procurar saídas, porque nós estamos num solo que ele não tem nem pai nem mãe. Porque o solo do Centro-Oeste, aqueles solos arenosos, mas ele tem identidade, ele tem pai e tem mãe, né? É apaixonado. As rochas criaram argilas, as argilas passaram para agissolos, os agissolos passaram para arenosos, houve uma lavagem, mas ele tem pai e mãe. Lá embaixo teve a rocha mãe que criou esse solo vermelho, laranja. Isso aqui não, isso aqui é feito filho de prostituto, certo? Ele veio do mar, aterrou esse mundo todinho daqui até o Rio Grande do Norte, há milhões de anos, o mar secou e ficamos com essa areia, a nossa herança foi essa areia, mas são planas, certo? Sim. São planas e são severamente drenadas. Eu me lembro que eu fui oferecer uma terra, uma viúva que tinha na Paraíba, ela tinha uma só naquelas várzeas da Paraíba, são várzeas famosas, produtivas. E eu fui oferecer ao pai de Bolivar. Não sei se você conhece Bolivar. Conheço Bolivar. Vai vir aqui também. Ele não tá fugindo, mas vai vir. Pronto. Bolivar, eu sou fornecedor de cana de Bolivar. Aí o pai dele, o doutor Luiz Mar. Aí eu digo, Luiz Mar, olha, a viúva tal, era dona de uma usina e quer vender tal engenho. Esse engenho ficava na várzea. E solos de várzea são exuberantes, são produtivos, mas de um fértil solo, são solos mais de 30, 60% de argila, plásticos, choveu, passa 3, 4 dias sem entrar nada lá, cana, não entra máquina, não entra. Aí o Luiz Mar olhou para mim e disse, Benon, entre esse solo que você está me oferecendo a 1.000 hectares, eu prefiro a minha areia. Deu aquele choque térmico. E, rapaz, Luiz Mar, engenheiro, querer comparar essa infeliz dessa areia com um solo rico dessa várzea do Paraíba, são solos famosíssimos. Aí ele disse, olhe, nós estamos, ele pensava muito na frente, tanto que aquele mundo que ele teve lá na Centro-Oeste,
Ele dizia, quando chove, eu não entro na várzea. E quando chove, eu entro no meu tabuleiro. E nós estamos caminhando para uma mecanização integral. Isso quando? Isso faz uns 10 anos, meu amigo. Mas faz mais. Ele já tem mais de... Faz uns 15 a 20 anos. Entendi. Certo? Eu saí assim como agrônomo. Eu digo, esse homem não está pensando na tecnologia do solo, na fertilidade. Ele está pensando como ele ganha dinheiro lá e como pede dinheiro cá. Certo? E eu cismei com as várzeas, certo? Justamente por conta disso. No caso de Francisco Dourado, ele só tem áreas mecanizadas nos solos chamados aqui de massapê. Os solos de massapê são fertissolos e grumossolos. São solos de deposição todo ano. Antigamente o rio são estuários. Todas as usinas do litoral do Nordeste estão colocadas em estuários. Rio tem 300, 400, 500 quilômetros de distância. Vem lá do sertão da Caixa de Chapéu, assimilando esterco de boi, lili, o solo decomposto, e espalha e o que for. Quando ele vem para os estuários carregados com aquela gama de matéria orgânica, ele passa ali 5 dias, 8 dias, porque a quantidade de água é enorme. Os estuários têm aí 50 hectares, 100, 200 hectares. A usina Ipujuca às vezes fica isolada 3, 4 dias para não passar para Recife, para a cidade, para tudo isso, por conta do rio e por transborda. Entendi. Então todos esses 4 ou 5 rios que tem no litoral e que forma esses estuários, tem esse solo carregado, rico, fertilíssimo, mas limitante da mecanização. Entendi. Você vai mecanizar hoje sem uma segurança de que a sua usina vai moer 6.000, 8.000, 10.000 toneladas, como você depende desse solo. Você tem esse solo aonde? Na Agrovale, também não sei se vocês... Sim, na Bahia ali, não é? A Agrovale está sentada em cima desse tipo de solo, médias de 160 a 180 toneladas. Se chover 2 dias, ela fecha a porta 10 dias. 12 dias, 15 dias, fecha a porta, baixa a caldeira, baixa tudo, vamos esperar. Porque são solos plásticos e retêm a umidade. E a mecanização disso agora eu vou querer um colchão, um arredo, um cobertor para poder ficar por aqui. Entendi. Então, esses detalhes entre Sul e Nordeste... Completamente diferente. Completamente diferente. Já Alagoas não tem tabuleiros, praticamente não tem tabuleiros costeiros. São chãs planas e de grandes áreas, certo? Entendi. Como o caso de Santo Antônio também vocês fazem parte? Sim, conhece? Santo Antônio tem 2 unidades, né? Tem solos magníficos, entendeu? Eu também de vez em quando vou por lá. Bom, aí vamos deixar agora essa área de... Não, mas peraí. Você viu que o homem aqui, Juliana, é um compêndio de histórias. Você sabia que ele conhece todo o Brasil? Acho que só exceto Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é isso? Pelo que eu li ou não? É isso aí. Conhece tudinho do Brasil, menos essas duas. E eu tinha um professor que dizia que Santa Catarina estava em outro planeta. Bom, o que eu queria falar aqui? Além, obviamente, da parte técnica, que já andou tudo aqui, Bahia, Alagoas, Sergipe, enfim, tudo, você viu que ele conhece muito da história, principalmente do setor aqui de Pernambuco. E ele escreveu um livro, que eu queria até pegar aqui para o senhor puder mostrar o livro, Dr. Benon, aqui, ó. Juntamente com o Dr. Marco Aurélio. Aqui, tá aqui, ó. Ali, ó. Aqui, ó, daqui. Aqui, ó. Dá para depois dar zoom aqui, ó. Cana-de-açúcar em Pernambuco. O que você já sabe e o que vai saber agora, pelo Dr. Benon José de Barros Barreto e Marcos Aurélio Cavalcante dos Santos. Esse aqui é presente para mim, já tô pegando, muito obrigado, viu? E como é que foi a história desse livro aqui, Dr. Benon? Vocês decidiram, falaram, vamos escrever. Olha, João, é o seguinte, esse colega meu, Marco Aurélio, ele foi de Planalto Sul, cara.
ele tem um curso de especialização de solo em mais alto. E ele se aposentou, certo? Esse cara é muito ativo. Quando fica aposentado, porque eu me aposentei, mas o que, meu Deus, 65 anos. Nunca pensei, nem quero ver esse dinheiro. Esse dinheiro só quando a mulher, quando eu morrer, ela pegava, porque eu não quero nem ver esse dinheiro. Esse dinheiro é tudo. De aposentadoria. Aí, resultado, ele disse: não, eu estou ocioso. E a gente precisa fazer um livro para mostrar no agrocana nacional o que é, como foi a história de Pernambuco, o que é Pernambuco, porque Pernambuco está numa situação dessa de produtividade, de produção, e mostrar os acervos, mostrar como chegou a cana aqui, como se instalou os engenhos, as estatísticas, né, de produção, as usinas, os usineiros que mais se promoveram e que tiveram sucesso. Então, variedades de cana que chegaram nos primórdios, os solos como são classificados, as adubações como são recomendadas, as variedades. Então não é só história. E as histórias. Tem eu tô vendo aqui, eu achei o carro de boi aqui, ó. Sucação conforme a declividade aqui, ó, achei. Inclusive, o que tá marcado aqui, ó, esse aqui é uma técnica interessante aqui, ó, para determinar a declividade. Filma aqui, filhos, ó, com base na mão aqui, ó. Tem 200 fotos, 230 fotos. Que legal, desse livro, com 300 páginas. Vou fazer questão de ler esse livro aqui, viu? Muito bom. Agora, eu vou contar uma história desse livro aí. Diga lá. Essa é sujeira, viu? A usina Pumati, ela foi uma das grandes usinas de referência no Brasil por conta da condição do seu açúcar. O açúcar Pumati era um açúcar invejável até no Sul. O Sul não tinha condições de fazer o mesmo açúcar que fazia essa família Cabral da Costa, dois irmãos. Marcelo e Romero. Marcelo no campo, Romero na indústria. Mas eram dois ícones muito fortes. E Pumati, ela sempre estava na cabeceira, vamos dizer, nas melhores de Pernambuco. Mas nos seus tempos passados, toda a usina veio de um engenho de açúcar, certo? Toda a usina, não teve uma usina só, as destilarias novas depois do Proálcool. De 80 para frente. E eu vou perguntar depois do Proálcool. Aí as 62, tudo veio de engenho. Banguei, certo? Olho d'água, potência aí de 2.700 toneladas. Um beijo pro pessoal do Olho d'Água também, o Tavares de Melo lá. Turma, gente boníssima. Muito bom, muito. Família fantástica, conheço todo mundo ali. Trapis, sim. Né? O Camu, doutor Armando, o avô de EQM, famoso. Eu convidei ele também. Eu acho que em breve ele vai vir aqui, o Eduardo. Vai dar um show. Vai dar um show. Foi bom e eu quero ouvir. Vai dar um show também. Aí, resultado, tinha um engenhozinho. Todo engenho daquela época, o dono, o senhor de engenho, era uma figura destacada na região, né? Passava o trem que vinha de Alagoas, passava por Palmares, parece que era 2 vezes por semana, eu não sei lá quantas vezes. Passava por Palmares e vinha para Recife, certo? Esse senhor de engenho tinha um engenho perto da usina Pumati. E todos os pontos da Great Western, como chamado depois a Rede Ferroviária do Nordeste, tinha os locais onde o trem parava, subia o pessoal, ia para Recife. De tarde, parava nas estações como metrô, mesma coisa. E parava. E ele dizia: pai, eu saí daqui para andar 15 quilômetros para Palmares de cavalo, na época. Aquele incômodo. Tinha uma pedra, mais ou menos aqui do tamanho desse birô aí, uma pedra que pesava umas 3 toneladas, redonda. Aí o trem vem hoje, e eu vou para Recife hoje. Pegava 3 caboclos daquele
com as levas de madeira e botava em cima do trilho. O trem vinha, parava, ele montava no trem, os negão lá tirava a pedra e o trem ia embora. Certo? E ele montado no trem. Vem de tarde, 4 horas, bota a pedra. Aí leva, botava a pedra, o trem parava, aí descia. Começou a juntar gente. O tal coronel fulano, não sei o nome dele, porque essa história eu ouvi de um trabalhador, foi meu trabalhador também. Aí começava a juntar gente. Pô, a gente não vai mais para Palmares. Ia para Palmares de jumento, de burro, a pé, saía de 4 da manhã para ir pegar o trem de tal hora. Aí começou a juntar gente. E a pedra, quando o velho ia, a turma também ia. E virou um ponto como é que eu poderia dizer? Parada obrigatória. Tá. Desculpe aí. Tá desculpado. De parada obrigatória, certo? E a Greta Oeste então foi obrigada a fazer a casinha e uma estação de Pumati gerada por esse fato. E aí não precisou mais da pedra, pelo menos, né? Aí o pessoal não usava mais a pedra, já parava oficialmente lá. Exato, exato. Então, ei, rapaz, o senhor tem história, hein? Puta que pariu, meu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Eu tenho uma história aqui que eu já passei por, vamos dizer assim, uns desafios. Parece que Deus está me querendo que eu vá mais para cima. Eu já passei pelos uns momentos assim de ver a morte de perto e alguém me tirar dessa embrulhada. Eu trabalhava na Sudene na década de 60, nós fomos formados em 59 e os 10 primeiros colegas eles foram contratados pela Sudene. A Sudene na época era a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Era um órgão a nível de ministério que criou essa ressurreição no Nordeste todo, certo? Com grandes fábricas, muito financiamento, Finó, tudo isso. E nós fomos contratados para fazer um estudo de irrigação no Baixo Médio São Francisco. E nós íamos para lá, montar essa pré para poder chegar na outra que era Bote. E nós cavávamos trincheiras dentro da caatinga, botava a picada, umas fitazinhas vermelhas, porque se você se virasse para um lado para o outro, se perdia e não saía mais da caatinga. Porque a vegetação é pequena, rala, seca e sem rumo. Você perde o rumo, você não sabe do rumo onde está. Então a gente tinha essa picada. Eu cavava, foi indicado lá para uns 10, cada um ia para uma área para a gente estudar o solo para irrigação, certo? Aí na última cavava as trincheiras de 1,5 metro de profundidade. Aquele calor sufocante, aqueles cestos rolados em volta da gente. Eu cheguei numa das últimas trincheiras, fiquei esperando o colega da segunda trincheira. Aí o buliçoso, eu vinha assim um ninho de passarinho assim, na ponta de um embuzeiro. Aí peguei a foice, toquei lá. Meu amigo, era uma casa de marimbondo. Casa de marimbondo caboclo, é um marimbondo vermelho. Eles se flecharam em cima de mim, eu bati aqui, bati ali. O olho foi fechando, a orelha foi crescendo, o lábio foi crescendo e tome pisa de marimbondo, eu ia morrer. Aí eu deitei, fiquei assim, os bichos me castigando. Eu sei que saí carregado de lá. Fui embora pro hospital, passei 3 dias tomando soro, a boca com os lábios assim, a orelha, uma coisa terrível. Tudo bem, vamos embora. Depois de muitos anos, aí eu fui com o Luiz Carlos Queiroga, que é outro empresário muito bem conceituado e que vai muito bem, e eu acho que você deve conhecer, do sul da Bahia. Já está convidado para vir aqui também. Vamos convidar Poxa vida. Então o senhor me ajuda nos convites. Toma conta do Luiz Carlos Queiroga. Esse cara, eu montei com ele aquela usina lá da Bahia. Nós começamos junto, do zero. O primeiro rebolo de cana eu plantei com ele lá, certo? E nós fomos, antes de comprar essa usina, a gente começou a visitar
usinas. E fomos bater em Campos. E fomos bater na usina São João. Essa usina São João, não sei se vocês já ouviram falar, é uma gigante com moendas de 80 polegadas, certo? E a gente foi olhar com um empreiteiro que tinha uma fundição lá em Campos, foi eu, Luiz Carlos e ele, para examinar a usina, ver o que é que tinha, para a gente podia comprar bombas e cristalizadores e tal e tal. Muito bem. Quando eu chego na usina, a usina está fechada, aí a gente não teve tempo de falar com o homem, o dono, lá, o diretor. Aí, como esse cara é muito influente em Campos, ele empurrou a porta, a gente entrou, foi lá para dentro da usina. Quando chegou do lado de fora da entrada das canas, no paró da moeda, tinha várias bombas hidráulicas, bomba de caldo, bomba d'água e tal. Aí Luiz Carlos disse, Penon, tu fica anotando aí, vê o que é que interessa a gente. Essa bomba de 300 metros cúbicos, essa outra de 200. E eu com a canetinha, mas como a usina estava desprezada, os maribondos começaram a voar. De novo. Aí eu digo, rapaz, um bicho desse vai me ferrar, eu não sei o que é que eu tenho atração com maribondo. E voltando, acabavinha, o maribondo vinha daquele, rodeava, lá vai. Aí quando eu tô ali, uma terceira ou quarta bomba, adotando a capacidade dela e o estado dela, o bicho veio aqui. No meio do cucuruto. Eu fiquei meio tonto que o que dobraste dele, o veneno dele, vamos dizer, é muito doloroso, certo? Eu sou alérgico a essa porra também. Aí só esse, deu uma forrada aqui. Pá, eu fui lá pra descer, aí disse pro Carlos, eu levei uma picada de maribondo aqui, vou ver onde é que tem água pra botar na cabeça. Aí desci, fiquei encostado numa parede, procurando onde é que tinha uma água. A cabeça começou a crescer assim, ficar meio doido. Daqui a pouco, seu João, eu vi o tiro. Tum! Dentro da usina. Atiraram? Ote! Aí eu digo, rapaz, o que foi que eu sempre tive problema de visão, certo? Sempre eu fui muito míope, depois veio esse diabo, fiz catarata com 35 anos, e depois começou o tratamento com essa tal desse glaucoma, que até hoje me persegue. E eu, por conta de ser meio cego, vamos dizer que eu era muito míope, mas eu sempre fui vexado. E todo caba que tem vista ruim, ele é vexado. Eu tirei essa conclusão. O parol da moeda, que é uma passarela de uns 60 centímetros, certo? E você vai por cima dela e vai vendo a moeda, você conhece o usina, né? Sim. Bom, vai vendo as moedas espremendo o caldo e você andando, tem umas rodas grandes que é as volandeiras, né? Meu amigo, esse cara só podia ter curso de PCC, de qualquer coisa dela. Ele pegou uma ratoeira, repare para onde é que eu ia, meu vexame e minha vista. Pegou uma ratoeira, botou uma bala de 12, cartucho de 12, carregado com ferro, com bolinha de ferro, com prego, com tudo aqui, botou no disparo da ratoeira. Passou uma fitazinha, uma linha de pescar, bem suave, aquela linhazinha branca de pescar. E botou no parol para passar, certo? Se fosse Penon Barreto na frente com os dois, eu não ia ver jamais essa linha tênue que passou entre as duas, a passarela. O cara vinha na frente, o dono da fundição, o Luiz Carlos atrás. Ele disse, rapaz, tem muita teia de aranha, de fato, muita teia de aranha, eu tinha parado há mais de 10 anos. Quando ele fez assim, tal, a bichinha disparou, certo? Foi em cima do envelope que fecha as volandeiras, certo? Gravou ali, seu doutor João. Eu, se tivesse ido, ela tinha me pego por aqui, de lado do meu tórax,
E tinha levado para o teto da loja. Tinha se cortado no meio, rolado no meio. O senhor tem que agradecer o marimbondo, então, que acertou sua cabeça, velho. Bom, eu disse que esse marimbondo me salvou. Ele me pegou uma vez e saltou outra. Né? O senhor tem tiro com o marimbondo pelo jeito, hein? Bom, o marimbondo hoje é meu ícone. Deixa eu te perguntar uma história, que nós estamos falando história engraçada. O que foi, Juliana? Nada? O senhor quer tomar uma cerveja, alguma coisa? Tem aqui. Quer uma cerveja? Não? Refrigerante? Um refrigerante. Nada. Não quer nada. Deixa eu te perguntar. O senhor sabe quem que indicou, me deu o seu contato? Foi o nosso querido amigo Plínio, que hoje está diretor lá na usina Serranópolis, um grande amigo. Um beijo para você, Plínio. E eu percebi que o senhor tem um aparelho aqui auditivo. Ele falou o seguinte: ô Botão, pergunta pro Dr. Benon a história dele com Francisco Dourado. Quando ele, deixa eu ver quem que falou, quem que estava nessa história? Peraí que eu vou achar. Quando ele e o Dr. Marco Antônio fingiram que ele era mudo só para sacanear o Benon, que ele tava começaram a gesticular. O senhor lembra dessa história ou não? Que eles começaram a gesticular. O Plínio falou o seguinte: botar o Chico Dourado com o Marco Antônio, que eu acho que é o filho dele, combinaram de falar o seguinte: vamos conversar, só que sem emitir som, só gesticulando com a mão, pro Benon achar que o negócio dele tá quebrado. O senhor lembra dessa história ou não? Se não lembrar, não tem problema também. Deixa eu ver se eu me lembro. Mas isso em relação a Serranópolis. Isso a Serranópolis. Repare, o Chico Dourado, ele tem um sentido de gato, sétimo sentido. Ele farejou essa usina e ele sempre fazia as coisas pedindo o meu aval. Primeiro ele via se tinha coerência, eu não tinha. Se a coisa era progressiva ou não era. Quando ele sentia que tinha cheiro de crescimento, ele aí vinha para a gente definir. E disse: Benon, eu vi lá uma usina lá no Centro-Oeste. E o que mais me motivou nessa usina foi o safrinha. Quando a área tem safrinha, você colhe a soja, colhe o milho, depois você planta o milho, né, ou o sorgo, para aquele final de inverno ele é mais prolongado. Né? Vai lá. Aí eu fui com o Marco Antônio, ou com o Chiquinho, né? Vamos pegar um avião, fomos lá e passamos o dia. Essa usina, ela tinha, quando você entra, você sobrevoa, a primeira coisa que você vê é a usinazinha, bichuruca ali pequena, e atrás dela uma espécie de um Saara, de um deserto. Certo? Uma encosta arenosa, assim, não nasce, só nasce mesmo plantas raras, pequenas, devido à baixa fertilidade do solo. Aquilo serve como retrato, servia aliás, como retrato da usina. Certo? Aí o caba vinha de avião, queria correr a usina. Quando ele deparava, era com aquela tragédia assim, de solo ruim. Rapaz, o diabo é que fica aqui. Vou arremete que eu quero ir embora. Aí às vezes arremetia, não descia para a usina porque já sentia uma coisa ruim, que era essa paisagem, entendeu? Aí eu fui com o Chiquinho, o Francisco, Chiquinho, que é pode falar, Chiquinho. E descemos, olhamos a usina, olhamos depois umas terras, eu colhi as amostras de solo, que ele pediu para colher as amostras de solo. Aí eu colhi, almoçamos, daqui a pouco quando ele está almoçando, o colega do agrônomo, lá no restaurantinho, assim: doutor, tem uma pessoa aqui que veio aqui correr a usina. Aí ele pediu licença, foi lá atender a esse pretendente, usineiro, não sei se ele era ou era outra coisa. Aí o cara foi e tal, perguntou a ele, mas como ele puxou que já estava bem ligado, ele deu uma desculpa, disse que o estoque dali era aquela porcaria, aquela coisa, tal, deu uma desculpa, voltou para almoçar. Depois a gente foi para correr a usina e Marco Antônio, quando eu voltei, que aprovei para ele fazer,
Marco Antônio começou a fazer umas contas, porque dá 300 quilômetros, 380, 300 e tantos quilômetros, de lá para o Goiânia. Né? E ele começou a fazer essas contas e o custo do transporte ia sair altamente caro. E ele começou a divergir de Francisco, certo? Por conta dessa conta que ele estava fazendo. Francisco pai ou filho? Quanto é que vai sair o litro do álcool? Vai lá. É. Né? Então, começou a discutir, não, a argumentar com Francisco, que a usina não estava no lugar mais ideal, que a gente devia procurar outra usina. O Chico, como já estava crente que a usina ia ser dele. O Chico pai. Aí o Chico pai. O Chico pai. Aí disse, rapaz, vamos, eu digo, Marco Antônio, isso aí é outra conta. Essa conta a gente não pode fazer agora, a gente tem que ver o que é que a usina vai produzir. E essa conta é outra. Eu corri a usina, olhei que a topografia é boa, mas tem solos muito ruins em volta dela. Mas se a gente se distanciar, a gente encontra coisa melhor. Então o nosso comprometimento com a usina vai ser arrendar a terra mais longe de que essa mancha de solo arenosa que ela dispõe em volta da usina. Aí ele conseguiu convencer Marco Antônio, certo? Marco Antônio tem também um posicionamento muito importante, ele é um líder, um garoto muitíssimo competente. E ele ficou no seco e no molhado, e Chico adquiriu a usina, entendeu? Entendi. Agora, o crescimento de Serranópolis, ela é agregada, como você sabe também, a Nardini. Que está com uma usina lá, Aporé. Que está com a unidade Aporé lá. E ficou como fornecedor de Francisco, da Serranópolis, umas 3 ou 4 safras. Sim. Certo? 200 mil, 150 mil, foi crescendo enquanto montava a usina. Eles estão muito pé no chão. Sim, o pessoal da Nardini. Nós tivemos lá. Também. Sim. E a dona Guiomar, inclusive a dona Guiomar, não sei quando vai ser esse episódio, um beijo, acho que ela vai fazer 95 anos agora em 2024. Vai dar uma festa de arromba aquela com ela. 95. Deixa eu perguntar, quanto tempo já deu de gravação, Juliana? 1 hora, certo? Já deu. Rapaz, o senhor vai ter que voltar aqui mais vezes. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você participou de mais de 70% dos projetos do Proálcool na década de 80, foi isso mesmo? O esquema é o seguinte, nós tínhamos aqui um ícone que era Otávio Pinto Cavalheiro, um químico, e eu conheci muito 3 grandes referências na área do etanol. Um foi o Jaime Lacerda, que foi o precursor das destilarias, do ciclo hexano, e de projetos. Esse cara faleceu cedo. O outro foi o Romeu Boto, que também projetou a Copperbo. Ele queria um álcool, uma espécie de uma central alcoólica, que era a Copperbo, e as usinas progredirem com etanol. Certo. Por quê? Porque as usinas de Pernambuco não têm critério, nem tem uma mentalidade de sucro-alcooleira. É mais as sucro. Usinas sempre foram mais açucareiras. Até pela proximidade do porto e conseguir exportar o açúcar, maior valor agregado, né? E outra coisa, você tinha uma usina, ela fazia 30 milhões de litros de álcool, mas podia fazer 80, mas a usina Ipujuca é uma porcariazinha de destilaria, a Trapiche, que é uma grande usina, uma porcariazinha de destilaria. Então essas usinas nunca foram olhando o lado do etanol como sendo uma coisa de retorno, certo? Aí foram criadas as destilarias autônomas, só fazia álcool. Com esse advento do Proálcool, então o escritório de Otávio Cavalheiro, TECAL, Tecnologia Açucareira Limitada,
E como ele era uma pessoa muito líder, trabalhou na Central Barreiros, no grupo Odon, certo? Foi diretor da Central Barreiros, que foi uma das maiores grupos açucareiros do Brasil, né? Tinha usina em Campos e tinha usina aqui, usina em Alagoas. Então Otávio Cavalheiro sempre se cresceu dentro do âmbito de açúcar e transformou-se nesse líder como projetista. E era eu, Lúcio, um colega nosso que era economista e agrônomo, eu e Cavalheira. Então nós absorvemos praticamente os usineiros e os empresários que queriam entrar com o Proálcool. O Proálcool entrou muito forte. Sim. Né? E botou muito dinheiro, às vezes perdeu alguns dinheiros, mas nós projetamos muitas usinas e criamos a situação da água ir para a usina, ir para a fábrica, e não a fábrica estar junto da água. Porque quando você ia, você só fazia descer, certo? E você estando, logicamente, a maioria delas em terras planas, a gente botava as bombas d'água, projetava para ir para a usina ficar no plano, para ela sair e entrar a cana sem problemas de topografia. Entendi. Então, praticamente, os nossos projetos foram feitos sempre visando a topografia e não visando o local, como eram todas as usinas, são feitas na margem dos rios. Os projetos antigos. Exato. Então, a gente tivemos projeto para fazer, mas eu não consegui, foi em Manaus. Teve projeto no Maranhão, projeto no Piauí, projeto no Ceará, projeto em Alagoas, projeto no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Então, esses projetos nós fizemos parte. Com isso, eu fui crescendo na minha presença, né, nesses locais e ficando assim como a referência, não referência de tecnologia, mas uma referência de informações. Eu vi, observar como era o ecossistema, como era a região de Manaus, como era a região do Maranhão com relação aqui, certo? Como era o sul da Bahia com relação a outra região. Então, nós criamos essa condição de participar do ecossistema das regiões. E isso promoveu muito nossos projetos, porque eles foram aprovados, nenhum projeto nosso foi recusado. Eles tinham muita substância. Eu, porque já era gerente agrícola e conhecia bem essa situação de campo, Otávio, mestre na área química, certo? E o nosso colega que já faleceu, um mestre na área econômica. Então a gente tinha 3 pessoas muito capacitadas que cuidava para produzir. Mas deixa eu te perguntar, como eu disse, senhor, quem indicou, fez a gente fazer contato foi de novo o nosso querido amigo Plínio. Vou mandar um beijo novamente para ele. Ele falou o seguinte: Botão, além da capacidade técnica do Dr. Benon ter participado da evolução, ele me disse que se ajudou muito na construção de carreiras da turma que está aí no setor energético. Ele apoiou grandes profissionais que estão aí hoje. O senhor sempre foi nesse sentido, ele estimulou e falou assim, ele desenvolveu um monte de pessoas aqui, principalmente no Nordeste, onde ele atuava mais. É verdade? Ô João, é o seguinte, eu tenho um sentimento, naturalmente, eu tenho um sentimento social e humano muito que faz um destaque. Eu me sinto vaidoso por essa preocupação com gente, né, que eu tenho com o próximo. E esse próximo não só é o colega, é também o peão, certo? É o trabalhador, é o meu empregado. Eu não pago, eu tenho 16 mil toneladas de cana e não gosto de salário mínimo. Eu não trabalho com salário mínimo. Eu, Benon Barreto. É por isso que eu não tenho nada, porque a pessoa diz que eu dou muito do meu aos outros. Mas a vida da gente, a minha vida foi feita nessa condição natural de eu
olhar o próximo com muito respeito e com muita preocupação. Por conta disso, e nessas minhas visitas durante o Proálcool, eu fiquei mais conhecido, com leque mais aberto, e as empresas também mais abertas para mim. Aliando a condição do cara estar desempregado. Aí, Benon, tá precisando de um emprego, tá, vai embora para Agrovale. Chegava lá, mandava um telefonezinho, uma ligação, um bilhete, uma coisa. Então eu fui considerado o pai dos agrônomos, certo? Porque eu acho que 80% dessa classe que está em usina, ela deve não. Fui eu que colaborei para esse segmento, entendeu? Então eu tenho esse respeito profissional, não é estrela, eu não sou estrela nem quero ser estrela. Agora, sou estudioso demais no que eu faço e eu gosto de fertilidade de solo. Mas eu olho a pessoa humana, um desempregado, um cara que é demitido assim no fim de ano, certo? Pô, deixa o cara, deixa para janeiro, mas não há eu diria, essa grandeza de sentimento, mesmo sendo empresário, mesmo você estando cometendo algum deslize profissional, um erro, uma coisa, mas, rapaz, botar para fora um cara do dia 20 de dezembro ao dia 30 de dezembro é um dia mais significativo, é um dia de família. Deixa o cara passar esse período para botar para fora, certo? Então eu sou muito ligado a isso. Quando eu trabalhei em usina que eu vi que não dava, porque a mulher do trabalhador estava para dar a luz e vinha num caminhão de cana. E eu nunca aceitava isso. Eu sempre fui muito exigente com o tratamento humano. Então, por conta disso, o que é que eu fazia? Eu ficava preocupado, não dormia. Ficava preocupado, uma usina, 2 usinas, qual é? Até hoje, ainda estou fazendo isso, até hoje. Chega o de Paulo Fernando, você não conheceu o Paulo Fernando, não? Do grupo Votorantim, do grupo Japungu. Acredito que não, já. Figura magnânima, figura. Graças a Deus está lá em cima e Deus está olhando para ele. Ele chamava de caipora, quando ele comia, falou, Pelão, caipora. Aí chegava um caipora desse lá em casa, né? Dia de domingo, socava na cigarra. Aí, Benon, rapaz, eu estou parado, parei e arruma uma coisa para mim. Afeta, eu vou arranjar. Tinha alguns casos com o Chico Dourado. Chico Dourado é muito exigente no trabalho, muito exigente mesmo. E pegava pesado. Chegou um cara de domingo de 9 horas da manhã. Se deu um aperto, ele ficou doido, ligou para mim. Benon, pelo amor de Deus, arranje um emprego para mim até meio-dia, que eu não estou conseguindo mais ficar não, eu quero ir embora. Aí eu ligava, Chico, rapaz, esse cara tá nervoso demais. Aí brincava, ficava naquela sem vergonhice. Mas eu ia procurar um emprego para esse cara, certo? Aí sabia, a usina estava precisando. Amanhã, 10 horas da manhã, vai para tal usina. E pode para lá que você vai ficar empregado. O cara passava 20 anos, o cara passava 10 anos. Então eu sempre fui muito preocupado. E às vezes não dormia preocupado. A usina que eu mais vamos dizer, eu tenho uns 3 usineiros que... do Zé Santos, do Dr. João Santos. Ele tinha umas coisas fantásticas também, só no interzinho aí. Que vai até tarde, porque a história é demais, mas vamos parar. Não, tá com pau. Eu não vou fazer nada hoje. Eu tô de férias agora. Aí eu cheguei na usina, o velho era um gênio, pequenininho, chapeuzinho pequeno. E tem a usina Santa Teresa, aí em Goiânia. Eu trabalhava na usina Maravilha, ele soube, doutor Benon, nessas alturas eu já era um cara assim... Conceituado já. De sub-20, para entrar na... Aí ele, vou chamar esse cidadão. Ele chamava todo mundo de senhor. Ó senhor,
como é que tá, senhor? Como é que o senhor tá nessa usina? Eu tô arrumando na usina. Não posso vir pra cá. O pessoal foi me buscar noutra usina. Aí ele disse, não, senhor, vem pra cá. Eu vou lhe dar um carro. Eu digo, mas eu tenho uma gratificação para receber agora de eu pago a sua gratificação, senhor. Vem embora pra cá. Aí eu tava meio indigesto dessa outra, que eu sempre demorei muito pouco emprego, eu sou muito nervoso. Aí eu fui para lá, para a usina deles, né? Aí eu tô lá, tá, meio-dia eu cheguei do campo, ele nervoso no farol da moenda, porque a usina não estava acertando moer. E eu até que não cheguei tarde, cheguei cedo, 1h30 da tarde. Eu cheguei, guardei o carro, tem duas para hoje. Eu guardei o carro e subia, parou. Diga aí, olha, senhor, parece que nós não vamos dar certo para trabalhar, não. E por que, senhor Santos? O senhor está amigado com seus Zô. Zô era um fornecedor de cana muito grande, que me usava muito para eu poder dar dica a ele, de adubação, de variedade, de tudo. Eu soube que o senhor está amigado com seu Zô. E nós não podemos mais trabalhar. Eu digo, ô, seu santo, tinha uns 30 funcionários fazendo isso, o apontamento da usina, da limpeza da usina. Eu digo, ô, seu santo, o senhor está vendo esse povo todinho que está aí? Deve ter uns 30, 40, né? Senhor, o que é que o senhor quer dizer com isso? O senhor bota para fora tudinho. Agora o senhor tira tudinho. Só quem não sai é o senhor que é dono. Agora o senhor não sai daqui não, mas o rei, essa cambada aqui de galera aqui sai tudinho, inclusive eu. Ó senhor. Vá trabalhar. Mas, então eu dava essas coçadas, entendeu? Teve outro fato que eu tava numa usina. Posso contar? Eu tava numa usina. Já até abri uma aqui para conversar. Eu tô saindo de quadro, o nome desse dele era Francisco Leocádio, na Paraíba, dava assistência a ele. Ele gostava de mim demais, me adorava. Aí eu chego lá com a Belina nova. Belinona. Que eu tinha trocado. Ele era numerologista. Ele era tão numerologista que ele tinha um CA. Ia para São Paulo fazer tratamento. Se a cadeira do avião não fosse aquela determinada por ele dentro da numerologia dele, ele não viajava no avião. É mesmo? Aí eu digo, Francisco Leocádio. Aí eu cheguei lá, todo anjo, né? Carro novo, emplacado, botei o carro na esplanada da usina, ele sentado lá no terraço, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Aí quando ele olhou, tira esse carro da usina. Tira esse carro da minha usina e bota do lado de fora. Ficou, chegou. Aí, meio chateado, fui lá no carro, dei ré do lado de fora. Essa placa do senhor vai lhe prejudicar. Você vai agora no Detran, vai trocar essa sua placa daqui para as 5 horas para poder você tá no carro para não ter problema. E como é que eu vou fazer? Ele tinha um genro, que era noivo da filha dele, que trabalhava no Detran. Ele ligou pro cara, prepare a placa, eu tenho dele, João. Umas 8 números de placa que ele botou para poder os carros, inclusive eu fui na Honda. Eu tenho um carro 6 mais 3, 9 para 0. Ele gostava disso. Eu só ando na cadeira 27 hoje por conta desse infeliz. Aí, resultado, fui no Detran. Peguei o vá-se embora aqui de 5 horas fecha, já era 3 e pouco. Aí eu parti. Quando chego lá perto do Detran, eu fiquei olhando o sinal. Olhando o sinal vermelho. Não bateu no carro. Quando o sinal deu verde, eu pé na bicha, ia passando uma moto. Eu juntei moto com motoqueiro, com tudo. Minha Nossa Senhora. Eu digo, mas a felicidade é que o carro, quando vai partir, ele vai partir com pouca velocidade, né? Lógico, né? Depois é que ele adquire mais velocidade. Foi a partida que eu dei, aí pegou na moto, o cara estendeu-se lá e fez assim. Quando eu digo, a pouco foi que teve na sua moto, veja aí.
quebrou o retrovisor, machucou. Quanto é que você quer? Aí ele disse, me dê 200 conto. Aí eu peguei o dinheiro, dei a ele, parti pro Detran. Já era 4 e pouca da tarde. O pessoal, você sabe, funcionário público, 15 minutos, meia hora, já começa a se aprontar, né? Dia de sexta-feira. Aí o caba foi lá, tirou a placa, botou outra placa, bateu o documento, me deu 5 horas da tarde, eu tava com a placa do Dr. Chico no carro. E com o carro batido? O carro não, o carro deu a botada no cara, deu. Quando eu parti, ela aí deu, eu estraguei a moto do cara, né? Aí paguei, mas ele não teve nada, graças a Deus, que foi só aquele empurrão. Eu digo, meu Deus do céu, como é que acontece? Mas é assim mesmo. Aí eu fiquei com essa fama de pai dos agrônomos, entendeu? Por conta desse sentimento. Agora, eu faço na minha fazenda um trabalho ainda, apesar de estar com essa vista limitada, tive problema também genético, minhas tias eram tudo com baixa audição, mas a audição ainda dá para administrar, mas a vista está muito fraca. Mas eu gosto muito de criar, sempre fui muito indócil em criar coisas, certo? Teve uma vez que eu com meu colega Jorge Dutra, que é da usina de Pujuca, aí a gente criou um tal de um quebra-quebra. Quebra-quebra era você ir no canavial de 6 meses, 8 meses, a gente tirava as canas, né, que estavam mais desenvolvidas, assim, com 1 metro, ia tirando, pegando outra torceira, ia tirando. Mas a coisa não tinha muito nexo, que você quisesse fazer 15, 20 hectares por dia, você não podia fazer isso. A gente aí foi para um córrego bem esquisito, lá na usina de Pujuca. O Chico, para ir lá, era difícil. E a gente tirou as canas, fez o quebra-quebra, mandou sulcar de enxada, botou as canas lá com 7 meses para a gente ver a diferença da germinação de uma cana mais nova com uma cana mais velha. Daqui a pouco lá veio um jipe. Mas Jorge, rapaz, Francisco desculpiu a gente, que ele dava umas incertas assim que era impressionante. Chegou, bom dia. Diga aí, o que é que estão fazendo aí? Eu digo, Francisco, a gente está fazendo aqui uma ideia de fazer o quebra-quebra de cana. Um colega nosso criou isso e a gente está fazendo aqui para medir a germinação, se ela é mais depressa do que as canas que a gente está plantando. Ele olhou, disse, olha, tu compra uma usina e faz isso. Acabou com a brincadeira. Eu digo, rapaz, não existe isso. Compra uma usina e faz, tá certo, tá tudo bem. Acaba, pronto. Que figura. Que figura. Vamos ver o dia da entrevista dele. E deixa eu te falar um negócio. O senhor está aqui no auge dos 88 anos, né? O que o senhor fala para a nova geração que vem vindo aí? Olha, João, eu diria o seguinte. Essa tal dessa informática, ela veio com muita coisa positiva e muita coisa, na minha opinião, negativa. Essa informática, ela está chegando para nos transformarmos como pessoas humanas em um bando de eunucos. Você vai perder a identidade com o seu gerente de banco. Você vai perder a identidade com a sua caixa do supermercado que você tinha. Você vai perder a sua identidade com o tratorista que você chamava. Coronel, venha fazer aqui e tal. O coronel obedecia. Então você vai estar ficando isolado com esses carros agora que vai ser dirigido sem motorista. Né? O tratorista que você amama o cara, fazia, você não tem mais essa identidade. O agrônomo, daqui, ele pega o celular, a colhedora de cana número 03 está cortando 3 toneladas por minuto, o extrator dela está dando 2 km por hora, ela já moeu tanto daqui.
Então, aquele amanho, a ligação que você tinha com o próximo, você tinha com os seus subordinados, você tinha com os seus colegas, certo? Está acabando essa coisa. E quem vai acabar mais é essa informática. Então eu estou muito preocupado com o que é que vai surgir aí na frente. Todo ano chega um usineiro lá em casa da Luiz Carlos Queiroga, que é da Bahia, e como a gente viveu junto 30 anos plantando cana, ele todo Natal vai lá para casa. Certo? E chegou lá no dia 24. Aí, como é que está o dia? O dia dele esse ano já banha mais de 2 milhões e 200, ele é muito, era engenheiro mecânico, trabalhou na Fivilide, na Cosinó. Ah, rapaz, aqui deixa eu ver, viu? Quanto é que tá moendo hoje? A gente já vai moendo, repare só, em Boa Viagem, a usina no extremo sul da Bahia. Já moeu até agora 3.000 toneladas. Estamos aqui 9 horas da manhã, ela deve moer umas 10.000. O rendimento está tanto. Aquilo não me dá uma sensação, certo? Eu digo, de firmeza, de afirmação no que é que a gente está fazendo. Por quê? Porque nós vamos ficar ausentes a cada ano, a cada minuto, a cada hora. E eu não sei, as famílias, os colegas nossos, como vão se situar. Depois dessa pandemia, vocês sentiram os vazios que estão acontecendo com as visitas que nós tínhamos, de bater um papo, de tomar um uísque, de preparar um salgadinho. O pessoal deixou lá minha casa, antes dessa confusão toda, dessa porcaria desse celular. E eu tomava 2 litros de uísque por semana com colegas, certo? Gosto muito de uísque. Então eu vou dar um pro senhor. E você está convidado para tomar uísque bom, eu vou. Daqui para lá. Eu vou, hein? Pronto, mora Boa Viagem, depois a gente se acerta. Aí, resultado, iam lá para casa, era aquela festa, 3, 4 agrônomos. Às vezes eu estava na praia, chegava um agrônomo, ia lá para casa. Eu gosto, dia de sábado e domingo eu sou bom de uísque. E esse cara com os meninos, com a mulher, para pedir um emprego, para ver o que é que eu podia fazer. A gente conversava, eu sondava ele para ir para tal usina e começava a beber, né? Tomar banho de piscina, aquela coisa. Daqui a pouco ele estava queimado, não podia mais viajar, e dormia lá, no outro dia de manhã ia embora. Então a gente é muito aberto, eu tenho 3 filhos, Alexandre, que é o mais velho, é agrônomo. Aí quando eu vi a família do Dr. Roberto Rodrigues bater um time de futebol de agrônomo, entre parente, sobrinho, eu contei uns 15, certo? A família do Dr. Roberto, quando eu vi aquela a entrevista lá do Roberto. Então, eu digo, rapaz, o caba que é pai e ter mais de 2 filhos agrônomos e ele também, isso não é uma sina muito boa, não. Aí eu brinco muito comigo com esse negócio de ter pai com 3, 4 agrônomos, eu brinco muito. Mas o que eu vejo é isso, entendeu? Eu estou antevendo um mundo muito material, estou antevendo assim um isolamento familiar, uma matéria sobrepondo o espírito religioso, o espírito de amizade, de fraternidade. Está com muita tristeza para mim. Graças a Deus eu não vou perpetuar, porque eu já estou nessa fase de final, tá certo? E não estou vendo. E os colegas agrônomos vêm agora, os biológicos. Vem os biológicos. Quem é que sabe alguma coisa de biológico? Ninguém sabe biológico. Essas biotrópicas da vida, essas empresas grandes, mas precisam definir o habitat do fungo, da cepa. Essa nossa região, com essa topografia plana, mais uns 80% de areia, uma temperatura de
48 graus, 46 graus. Aí você coloca um biológico ali. Eu digo, meu Deus, esse bichinho saiu do refrigerador. Eu posso até estar dizendo um bocado de besteira aí para os experts, vocês me desculpem, mas eu tenho um pragmatismo meu. O cabo saiu do refrigerador. Ele tem que estar num container refrigerado ou tem que estar numa casa de vegetação ou numa câmara gelada. E vai danado de uma areia de 48 graus, né, com cortador de solteira de 5 centímetros. Aí tá faltando a mim o cara dizer, rapaz, isso é assim por conta disso. Enquanto não disser, na minha ignorância, não vou aceitando, certo? Eu tive um professor, uma live, um dos caras que mais me contagiou na minha vida agronômica de 65 anos. E uma palestra desse cidadão que eu não conheci, queria ter o prazer de, antes de morrer, conhecer, é o tal do doutor Antônio Vieira. Esse cara deu uma palestra de recuperação de solos, recuperação dos solos de Roraima. Uhum. Esse professor, ele é um gênio. Ele deu uma palestra que eu já li, essa palestra eu sei ela todinha de cor. Certo? Ele no final disse, bom, eu sou de Londrina. Londrina tinha perobas que 10 homens não abarcavam as perobas. Certo? Hoje Londrina não tem uma peroba. É preciso colocar uma na escola, eu acho que foi na escola de agronomia, ou foi num centro de governo, para a criança conhecer a peroba. Muito bem, tinha café. O café foi, plantando café, colhendo café, plantando café, colhendo café. E o solo se exaurindo. Repare o raciocínio desse professor. E o solo se exaurindo, o café acabando, e o café acabando de produção. Lá vai deixando os cabas já meio preocupados. Deixaram o solo zero. Então o café acabou. Aí já veio o plantio da soja, já veio o plantio do milho, agora entrando a cana. Criaram, essa é de doer, criaram um tal do nematicida. Os nematóides existem há milhões de anos no planeta Terra. Os nematóides só prosperam em solos onde a caixa dele acabou, foi exaurida. Então ele vai procurar, vamos admitir, a carniça, que são as raízes pequenas, pouca produtividade, raízes cansadas, porque não tem a comida para ele se fortalecer. Aí é o nematóide agora o pai da matéria para se controlar, nematicida. Mas o nematicida já existia há milhões de anos no solo. E só agora ele vai ter o lugar dele na vez. Por que ele não tinha antes? Quando o solo estava fértil, rico, soberbo de nutrientes. Eu gravei isso. Então, na minha fazenda, eu tenho 16 mil toneladas de cana. Não tenho inveja de ninguém, porque nós não temos 3 dígitos. Nós só temos 2 dígitos para baixo, solos pesados. Mas Benon Barreto, isso daí, se está sendo alguém lendo, é Benon Barreto. Eu nem boto nematicida, nem eu boto biológico, nem eu boto controle de praga. Eu sou um estúpido, vocês podem até imaginar. Agora, a minha caixa de solo, o respeito pela natureza, quando eu matar uma cigarrinha, quando eu controlar uma caixa, eu vou pensar no que ela está matando, porque minha rolinha, meu casal de rolinha que arrulha, desapareceu, minha abelha desapareceu, meu cavalo do cão desapareceu, meu teju desapareceu. E por conta de que desses controles,
cadeias orgânicas, controle de inseticidas, controle dessas coisas todas, que eu começo na cidade a me interrogar porque tinha há 10, há 30, 50 anos passados, por que que tinha um cavalo do cão soltando aquela ponta na água, tinha um teju que estava deitado no sol de meio-dia numa estrada, tinha um casal de rolinho arrulhando, andando, comendo aqueles grãos de gramíneas. Então, será que... o que é que está existindo com a natureza? Então, essa onda grande de inseticidas, de biológico, do que for, deveria ter um controle. Você sabe que a turma vai ficar brava, tem uma turma que vai ficar brava com o senhor aí, mas tá bom. Que fica. Uhum. E deixa eu te falar um negócio. A parte dos churrasco, encontro lá, eu vou resolver. Na próxima vez que eu vim aqui para Recife, nós vamos marcar um churrasco na sua casa e eu vou chamar o Francisco Dourado para nós ir lá queimar uma carne e tomar um uísque, então. O Chico, pode ser? O Chico Dourado faz um bocado de dia que eu não vejo o Chico Dourado. É? Podemos lá tomar um uísque ou não? Agora eu queria só para terminar, que eu gosto muito de poesia do sertão. Eu faço verso, eu faço cordel. Ó, que honra! Não, eu só queria ter um... Não, eu... perdoando. Mas não tá terminando, não. Aqui no Nordeste tem um tal do mal de amor. É. Né? O cara tá sofrendo de mal de amor. O cara tá apaixonado, a mulher não deu bola. Tá? Aí o camarada disse para o outro, um amigo certa vez, as mulheres eu queria que, não é, tentando nem é como filha. Um amigo certa vez pediu para dizer 3 desmantelos desse mundo. Eu respondi no segundo, é mulher, doido e ladrão. Doido não tem paciência, ladrão não tem consciência. Mulher não tem coração. Você tá vendo? Você é pra nego magoado, hein, Edu? Ah lá, Ju. Mas não acabou, não. Quanto tempo nós temos? Eu tenho aqui 10 minutos. Ainda dá tempo, Por quê? E os caras vão passar esse tempo todo junto. Ah, então vocês me falam, faltando 2 minutos, qualquer coisa a gente pode gravar só o finalzinho? Você quer cortar agora e eu quero só mostrar os negócios. Eu tenho que ir? Então, peraí. Eu queria mostrar agora, porque tem um momento aqui que a gente mostra algumas coisas que nos enviaram. Então, se você puder colocar na tela pra gente aí. O senhor conhece esse rapaz ali? Consegue enxergar ou não? Não, eu consigo se você disser. E se colocar aqui, dá? Não dá, né? Aquele ali é o senhor. Numa... É. Agora eu estou fazendo o seguinte, pergunto pelo nome, aí eu conheço. É você. Ah, sou eu? É. Oxe, mas o senhor tá enxergando. Nessa boniteza toda. É, mas o senhor tá enxergando, senão a gente põe aqui, ó. O senhor reconhece esse daí ou não? Eu conheço, mais ou menos. Esse é o senhor quando era mais jovem, não era? É, aí tem um amigo meu que diz, quando a gente era homem não sabia. Olha lá, pode passar na próxima aí, fazendo um favor. Que retrato da minha formatura, você veja como eu era muito míope. Eu era tipo assim, agora não tá mais gravando não. Não, tá gravando, pô. Aí eu tá eu tinha uma miopia muito profunda, feita de Maluf, feita de Zé Vasconcelos, aquele... Peraí, vai pra próxima. O senhor tá falando da aqui próxima é foto, minha mulher, aqui é o casamento, essa mulher baixinha. Mas peraí. Minha mulher tem 86 anos. É. Hoje, quando ela chega para disputar uma roupa lá no supermercado, ou no shopping com minhas filhas, ela diz, mas rapaz, quem é mais novo? Eu digo, rapaz, não apela não. Peraí que eu tô perdido aqui. Essa daí que o senhor fala tá com a sua esposa, como é que chama a sua esposa mesmo? Aqui, A dona Lola, é isso? Senhora Maria de Lourdes? Maria de Lourdes de Barro Barreto. É isso aí, vamos pra próxima aí pra ver qual que a gente tá. Olha essa. É tocando ou passando? E agora, Ju? É, só tocar. Pronto, aqui eu estou com o Celso Furtado, lá em Cabrobó, fazendo aquele trabalho do marimbondo. Pode passar mais. Aí que você tomou umas picadas de marimbondo na próxima foto. Essa daí, senhor tá na Exalc? Aquela ali, deixa eu voltar. Essa daí eu tava na... Aqui, Só ó. tocar pra trás. Aqui, ó. É. Nós colocamos aqui, vocês estão assistindo, que o Dr. Barreto falou que ele tá com glaucoma, então nós estamos ajudando ele aqui a ver as fotos mais de perto.
Essa daqui eu tava, meus estágios na usina de Pujuca. Essa, a da direita aí, essa cara sexy sua aí. É. E a próxima? Qual que é? A próxima é do doutor Celso Furtado. E esse colega meu do meio disse, Penon, tu fica de lado e manda fulano bater uma foto quando eu estiver apertando a mão. Esse cara são os dois mais novos da turma. Ayrton faleceu e eu. Aí o colega deu bobeira. Aí eu apertei a mão do Celso Furtado. Esse cara que era o ícone na política brasileira, um dos maiores economistas do mundo. Entendi. Celso Furtado da época. E aí o senhor se deu bem na foto? Cabrobó, isso aqui é de 1961. Quando o senhor começou lá? Quando eu fui formado, e os 10 foram para Cabrobó fazer aquele curso de irrigação. Muito bem. Pode passar na próxima. A próxima é o senhor com a sua família aí, ó. Aqui é essa daqui é a mais velha neta, é médica hoje. E aqui é a galera. Aqui, inclusive, um abraço, viu? Eu não falei aqui no nome. Um abraço pro Alexandre, nosso amigo aí, agrônomo. Ele que passou essas fotos pra gente. Muito obrigado, viu, Alexandre? Prazer estar aqui entrevistando seu pai, rapaz. Pode passar a próxima. Essa daí foi uma homenagem que foi feita, isso, nos seus 80 anos. Olha lá, ó. A placa ali foi por parabéns, doutor Benon. Ali embaixo, se não me engano, na esquerda ali é uma homenagem do pessoal da Asplan, da Paraíba, e ali uma placa do pessoal da Stab, Setentrional. Pode passar a próxima. Aqui olhando as canas que a gente produz. Lá, ó. A muletinha ali na mão e vão para dentro. Aqui que eu tenho muito cuidado, eu vou para a planta que eu planto, eu tenho que olhar para ela, a cana do solo, eu vou... É uma apaixonada, né? Eu acho que quando eu vou ficar velho, cada dia eu converso esses velhos, eu me sinto um bundão, mas tudo bem. Pode passar a próxima, acho que é a última aí, olha lá. Essa daí o senhor todo modelo, capa de revista, olhando ali, ó, aquele olhar sedutor. Isso daí é o que, né, encanta a Dona Maria de Lourdes, a Dona Loura até hoje, olha lá. Muito bem. Tá bonitão. Obrigado, Ju. Só? Tá essa aí, ó, que o nosso amigo Alexandre mandou pra gente. Doutor Benon, então, gostaria muito de agradecer o senhor aqui pela presença no Chupacana Show. Tudo que sabe que ele me perguntou, eu saí pra mijar agora. Ele falou o seguinte, Botão, será que alguém vai ter paciência de assistir 2 horas de TV? Eu não tenho dúvida que vai ser uma das maiores audiências aqui que nós vamos ter no Chupacana, doutor Benon. Muito obrigado, viu? Um abraço, muito obrigado. Eu me sinto muito feliz e agraciado com tal oportunidade que os senhores estão me oferecendo para eu ficar mais conhecido no cenário do agrocana. Mais do que já sou, com o cabotinismo de lá. Eu só tenho um último pedido pro senhor. O senhor tem que olhar nessa câmera aqui, ó. A Ju vai apontar para você aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Olhe para baixo. Aqui, ó. Deixa eu pôr. Eu tenho uma bengala aqui, ó. Deixa eu pôr. Aqui, ó. Aqui, ó. Nessa câmera aqui, ó. Aqui, E falar o seguinte: Chupacana Show. Chupacana Show. O senhor tem pra falar o nome do programa. Eu dizer? Isso. Olha, então corta aí. Eu estou deveras emocionado, feliz e muito redimido desse meu caminho do agrocana, com o Chupa Show Cana me dando essa oportunidade. E querendo acrescentar o Chupa Show Cana, o caboge de cana. Isso é sensacional. Salve de palmas. Muito obrigado. Muito bom, doutor Benon. Muito bom mesmo.